Bom, vamos verificar aqui agora como é que a gente vai proceder no acolhimento do pedido, né, do requerente. Então, eu estou aqui utilizando o e-mail do NTE1 como padrão, nós vamos usar o exemplo, né, com essa, como modelo o NTE1, chegou aqui na caixa de e-mail um pedido, né, solicita o meu histórico escolar, a gente abre, a mensagem está essa, poderia ter outras, né? Eu quero meu histórico, tal. Então, primeiro passo, nós vamos, né, responder essa mensagem. Nós temos aqui já uma série de assinaturas, tá? Que vai ser utilizada. E para pedido de histórico, o nome está aqui, é a assinatura zero, né? Que é o de cadastro. Então, observem que ela já vai preencher com as informações necessárias, né? Para o requerente, tá? Então, nessa assinatura aqui, o que é que vai ser enviado? Vai ser meio que um e-mail orientativo, todas as informações necessárias para esse estudante, o que é preciso, tá? Então, aqui a gente informa para ele que, para dar continuidade, faz necessário preencher as seguintes informações. O preenchimento deve ser escrito no corpo do e-mail, né? Formulário em anexo não será acolhido, às vezes a pessoa faz no Word e responde anexando, e é importante que seja registrado, gente, porque a pesquisa desse documento só é possível com o nome inserido, né, os dados inseridos no corpo do e-mail. Então, se a gente colocar em Word e anexar e enviar, a gente não vai conseguir resgatar através da pesquisa de nome. Então, é importante que o nome, vamos dar um exemplo aqui, um Ctrl F, tá? Então, vamos lá, a gente tem aqui nome, né? Quando a gente bota o nome, ele vai pesquisar aqui, já encontrou esse nome, né? Já encontrou outro nome, já encontrou vários nomes. Então a gente consegue fazer um rastreio de uma palavra através de pesquisa se ela estiver fazendo, se ela estiver escrita no e-mail. Se não existir esse registro, ele não vai conseguir ler. Então é por isso que é importantíssimo que não aceitar formulário em anexo, bem como quando a gente encaminhar para a EGBA, a gente não encaminhar com o formulário anexo. Aí está o motivo de a gente não trabalhar com anexo. A gente não consegue rastrear uma palavra, um nome, se ele não tiver inserido no corpo do documento, tá? Então, ele recebe aqui para preencher por escrito todos os dados abaixo, o nome completo, e a gente ainda coloca sem alteração social, né, o nome do colégio extinto, a localização, o endereço do colégio extinto. Isso aqui, inclusive, eu vou atualizar que não é necessário, tá? A data de nascimento, o nome da mãe, o nome do pai, ano de entrada, no ano de saída, série inicial, série final e a modalidade, se ele estudou no EJA, no CPA, no regular, no técnico ou Enem. A gente faz essas informações porque aqui, inclusive, possa ser que nos ajude a nem abrir o protocolo. Se ele informar aqui que a modalidade estudada foi o CPA, a gente vai encaminhar para o colégio certificador, unidade certificadora de CPA, ou se for um curso de Enem, também é a mesma coisa que a gente vai fazer, tá? Se for um curso técnico, a gente pede também que ele descreva qual tipo de curso, o turno, o telefone para contato e anexar nesse e-mail também o RG Frente e Verso, porque é um documento que vai ser fundamental para a gente poder emitir o documento conferindo as informações passadas. E a gente também traz para esse estudante orientações gerais, né? Que é exatamente o que a gente vai se prender, ele já vai entender como funciona todas as etapas, né? Do pedido que ele está sendo, que ele fez, tá? Então, a solicitação de pasta. A gente tem aqui o ponto zero, né? As informações acima é de mera responsabilidade do requerente, caso haja alguma informação incorreta, não será possível localizar a pasta acadêmica. As informações marcadas com asterisco vermelho são extremamente necessárias, tá? O prazo estimado para a fase de desarquivamento, que é localizar a pasta acadêmica, é em média de 30 dias úteis, a contar da data de acolhimento da solicitação, podendo haver uma variação para mais ou para menos, levando em conta as informações estarem corretas. Então, observem que a gente dá o prazo, que é o nosso prazo estimado com a EGBA, o contratual, de 30 dias, é um prazo médio, inclusive a gente ganha um tempinho aí, uma gordurinha para queimar, porque a gente vincula esses dias a dias úteis, tá? Não são dias corridos. Então, isso já nos dá um pouquinho de flexibilidade na contagem dos dias.
tá? A partir do momento da data do acolhimento dessa solicitação e não do e-mail passado, porque às vezes a pessoa passa uma sexta-feira e a gente só vai receber esse e-mail na segunda-feira, então a gente não vai contar de sexta, vai contar a partir da data de que a gente recebe, até porque é dessa data que a gente vai encaminhar para a Egber e aí começa todo o processo de fato, tá? Então a gente tem também aqui uma informação que em caso de informações divergentes por parte do requerente que precisa ser atualizada, a pesquisa será reiniciada e começa a contar do prazo estimado de 30 dias a partir da data do e-mail de retificação. Então, observe, se o estudante passa a informação e ao longo do processo ele vem mudar esse dado, dizer que tem alguma coisa que não foi informado corretamente, a gente vai tirar esse primeiro prazo do pedido inicial e vai abrir uma nova contagem a partir daquele momento que ele passou a informação. E por que isso? Justamente porque a gente acionou uma equipe de busca no primeira etapa, né, para encontrar paz, perdemos um determinado tempo, porque quando chega esse estágio, é porque a gente já excedeu 30 dias sem sucesso, a gente já manda o e-mail de reinteração, a gente vai ver futuramente que os e-mails de reinteração, quando a gente passa para o estudante e para a EGBA, no e-mail de reinteração, a gente já começa a provocar o estudante que o fato do prazo estar extrapolado, ele muitas das vezes é vinculado à informação equivocada. Então, isso já faz o estudante começar a pensar, ou se ele de fato fez alguma informação sem a certeza, ele já vai responder que ele não lembra exatamente o ano, ou não lembra exatamente, talvez, a escola, enfim. Então, seja ela qual for a informação, a gente vai ter essa resposta do requerente, tá? Então, se ele durou 30 a 60 dias e não conseguimos encontrar, fizemos as interações e nas mensagens ele veio relembrar a possibilidade de ter uma data diferente, né? Então a gente vai informar para o requerente que essa contagem vai ser zerada, porque é uma nova solicitação, vamos passar essa informação para a equipe de busca que vai reabrir a contagem a partir desse momento. Então, nós não vamos mais contar daquela primeira etapa, né, quando ele fez o pedido, porque aquele pedido não teve sucesso e perdemos, inclusive, tempo por causa das informações equivocadas, tá? Então, aí colocamos também aqui no parágrafo 4, após encontrar as pastas, o processo será encaminhado para a produção, que irá passar pela seguinte fase, e estas sem tempo estimado definido. A análise, inclusive a gente pode adaptar para definir um período, como análise eu costumo dar um prazo de 7 dias, sabendo que na minha análise máxima são 5 dias, eu digo 5 dias extrapolando qualquer outro cenário, né, de mais necessidade. Depois ele vai para a digitação, em terceiro ele vai para a conferência, em quarto assinatura e na quinta retirada. Então a gente já entende aqui que não é pedindo hoje e recebendo amanhã, tá? A gente informa também que cada etapa tem uma fila cronológica. O que é que significa isso? Quando a gente encaminhar para análise, né, a gente tem outros processos que já estão na análise que estão na frente na fila cronológica. Quem chegar primeiro vai ter, é claro, que a pasta analisada primeiramente. Essa fila começa a classificar no momento que o requerente recebe a mensagem de e-mail automático. Então, a gente já tem aqui um cadastro, né, de assinaturas que a gente está vendo aqui, tá? Aqui embaixo, todas essas etapas a gente vai informar para o requerente. Então, o primeiro passo é o caso dele preencher os dados necessários. Quando a gente tiver em mãos as informações, a gente vai ver isso no segundo momento, a gente manda um e-mail de aluno acolhido dizendo que a mensagem dele foi recebida e que a gente vai encaminhar para o desarquivamento. E aí cada etapa vai ter a sua mensagem específica informando que o processo está sendo atualizado, tá? A gente tem aqui que cada movimentação do processo será notificado automaticamente através do e-mail. Isso quer dizer que se a gente não mandou um novo e-mail, é porque o processo continua na última etapa, na etapa que foi informada anteriormente, tá? A emissão do histórico escolar exige comprovação acadêmica dos anos e séries anteriores, independente de qual período seja sua solicitação. Isso porque às vezes a pessoa solicita do ensino médio e não tem o do ensino fundamental, às vezes ela reclama porque o que ela quer é o do ensino médio, mas para que a gente possa emitir o do ensino médio é preciso também que a gente tenha todos os dados referentes ao fundamental, até para comprovar que ele teve, de fato, o ciclo concluído, tá? Retirada do histórico deverá ser presencial. Para solicitar para esse documento, o nome informado e a solicitação deve ser o mesmo do período acadêmico e o RG anexado será o documento atualizado para emissão de histórico. Então, se caso a pessoa hoje esteja casada,
né? Na hora de pedir a paz, ela pede com o nome de solteiro, que é o nome do tempo de escola, e para emitir com o histórico já com o nome atualizado, basta, na hora de anexar a identidade, anexar a identidade atualizada e não a identidade antiga. Então, a gente recebe o pedido com os dados do tempo de escola e emite o documento baseado no RG atualizado para ter esse histórico já também atualizado, tá? Para solicitar, aqui a gente tem um setor de escolas extintas, atende solicitação de mais de 800 unidades escolares, devido ao fluxo do atendimento, é humanamente impossível trabalhar em caráter de urgência. Então, a gente já informa aqui que nós temos um atendimento elevado e que realmente não há condições de atender de forma, né, em caráter de urgência. Isso já são cenários que a gente já vai criando justamente para nos proteger ao longo de todas as etapas que a gente vai precisar passar. Sempre reforçando a ideia que a gente trabalha na intenção da excelência, mas a gente também não tem condições de trabalhar apenas em regime em caráter de urgência, tá? Então, a gente tem também o setor de escolas extintas responsável pela emissão de histórico escolar de instituições que fizeram descredenciamento com acervo recolhido, né? Então, isso também já passa para o requerente que, se aquela instituição que ele está solicitando acervo tiver alguma pendência ou não tiver feito o descredenciamento, a gente não consegue fazer esse acolhimento e a gente já para esse processo no primeiro ato, né? E aí vai fazer outros encaminhamentos que a gente vai ver futuramente, né? Então, acolhendo solicitações de unidades escolares da rede estadual, escolas privadas e cursos técnicos, eu vou atualizar isso, que nós de Salvador, região metropolitana, do NT26, mas a gente vai atualizar para o território, né, para cada território. O histórico escolar é um documento obrigatório que deve ser apresentado no ato da matrícula. Na transferência do aluno, é responsabilidade dos responsáveis apresentando a apresentação do documento na unidade escolar. Então, a gente também diz que, se o estudante tem alguma pendência desse histórico, é porque ele, né, não teve o trabalho, né, de fazer essa etapa que deveria ser obrigatório, que é a transferência através do histórico emitido da unidade escolar anterior. Tá? Então, a gente já deixa claro pontos importantíssimos para tratar o processo, né, a cada etapa que a gente avançar, certo?